Evangelho segundo João, no capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Jesus chorou. O Deus encarnado chorou. Jesus chorou a dor de Marta. Jesus chorou a dor de Maria. Jesus chorou a morte do seu grande amigo Lázaro. Quando Lázaro adoeceu, queridos, as suas irmãs mandaram avisar a Jesus da sua enfermidade. Era um pedido de socorro. No versículo 3 desse capítulo nós lemos: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus recebeu essa notícia de que Lázaro estava enfermo, mas ele ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. Queridos, 2 dias é muito tempo. 2 dias para quem está aflito, para quem está sofrendo. 2 dias para quem está com necessidade de socorro é muito tempo. Quando pedimos socorro, quando nós pedimos ajuda, quando nós clamamos, nós queremos uma resposta imediata. Mas Jesus ficou ali ainda 2 dias. Quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado havia 4 dias. Já estava mal cheiroso, já estava em início de putrefação. Jesus se encontra primeiro com Marta. E Marta faz a seguinte afirmação para Jesus no versículo 21. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Logo depois, Jesus se encontra com Maria. E Maria faz a mesma afirmação, a qual nós encontramos no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se. Quantos sis muitas vezes nós carregamos. Se eu tivesse feito isto, ou se eu tivesse feito aquilo, ou quem sabe se eu tivesse feito desta maneira ou de outra maneira, se eu estivesse lá. E tantos sis se transformam em fardos nas nossas vidas. E Marta e Maria disseram isso para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Elas criam, queridos, que Jesus podia ter curado seu irmão. Elas criam que Jesus podia ter curado Lázaro. Mas agora, Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias. E humanamente falando, a morte aqui é o fim. Mas nós não estamos tratando do humanamente falando. Nós estamos tratando do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, com toda essa situação que nós conhecemos a respeito da morte de Lázaro, de Maria, de Marta na sua aflição, na sua angústia, na sua tristeza, tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, queridos, é que Jesus não chegou atrasado, porque Jesus não se atrasa. Ele é dono do tempo. Ele é Senhor sobre o tempo. E ele tinha um propósito para aquela morte. E o propósito daquela morte era glorificar o Pai
e glorificá-lo a si mesmo, glorificar o Filho. Aquela morte glorificaria a Deus Pai. Aquela morte glorificaria ao Deus Filho. É o que nós lemos no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus não chegou atrasado. Na verdade, ele tinha um propósito sobre a vida de Lázaro, sobre a vida de Marta, sobre a vida de Maria. Ele tinha um propósito sobre todos aqueles que viram aqueles acontecimentos, sobre a vida dos judeus que ali estiveram vendo aquela ressurreição. E aquela morte e aquela enfermidade foi para a glória do Pai, foi para a glória do Filho. Essa é a primeira lição, queridos. Nós precisamos entender que Deus ele tem propósitos na nossa vida. E os propósitos que Deus tem para nós glorifica a Ele. Nós podemos aprender uma segunda lição com esses fatos. É que Jesus não foi pego de surpresa. Porque nada acontece de surpresa para o nosso Deus. Ele é o Deus onisciente. Ele já sabia que Lázaro estava morto. O versículo 14 nos diz assim, ele falando para os discípulos: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Ele já sabia. Sabe, queridos, Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe de todos os nossos dias, porque todos os nossos dias foram escritos e contados quando nenhum deles havia ainda. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Portanto, Jesus não foi pego de surpresa, porque antes mesmo de chegar em Betânia, antes mesmo que Marta ou Maria falasse para ele que Lázaro tinha morrido, ele já sabia. Porque ele é o Deus que tem conhecimento de todas as coisas. Mas nós podemos aprender também uma terceira lição. Jesus é o grande eu sou. No versículo 25, a palavra do Senhor nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O nosso Deus é o grande eu sou. É o Deus todo-poderoso. É o Deus que tem conhecimento sobre tudo e é o Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. A morte para nós aqui é o fim, para Deus é o início. Porque Ele pode e tem poder sobre todas as coisas. E o que aconteceu ali, queridos, é que Jesus, no poder que Ele tinha, pediu para que aqueles homens retirassem aquela pedra. E ali Ele dá uma ordem e chama Lázaro para fora. E Lázaro ressuscita e obedece o chamado do Senhor Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos por circunstâncias tão complicadas, tão difíceis. Muitas vezes carregamos tanto cis sobre nós. Tantas vezes carregamos culpa. Tantas vezes carregamos fardo. Mas precisamos lembrar que o Senhor ele tem um propósito para as nossas vidas. E o tempo está nas mãos dele. E ele usa esse tempo conforme a sua vontade. Precisamos entender que tudo é feito para a glória dele. Tudo é feito para a glória dele. A enfermidade de Lázaro foi para a glória dele. A morte de Lázaro foi para a glória dele.
A ressurreição de Lázaro foi para a glória dele. A nossa vida é para a glória dele. E todos os propósitos que ele tem para a nossa vida é para a glória dele. Sabe, queridos, nós precisamos crer que esse Deus é o Deus poderoso, grande eu sou, que basta uma ordem para que todas as coisas aconteçam. Estamos num momento de pandemia. Estamos num momento de pandemia. Estamos orando e clamando pelo fim dessa pandemia. Não podemos achar que Deus está atrasado na resposta, porque o tempo está nas suas mãos. Não podemos, queridos, duvidar do poder que Ele tem para acabar com tudo isso no momento que Ele quiser acabar com tudo isso. E precisamos entender que Ele tem um propósito para tudo que está acontecendo. E com certeza esse propósito vai glorificar e já está glorificando o nome dele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos guardar estas lições e estas verdades no nosso coração. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, porque nada do que está acontecendo pegou o Senhor de surpresa, porque o Senhor já sabia de tudo o que estaria acontecendo nesse tempo que estamos vivendo. Obrigado, Pai, porque tudo glorifica o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque a igreja do Senhor tem glorificado o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque tantas coisas já aconteceram e irão acontecer. Tantas vidas já foram transformadas e irão ser transformadas, serão transformadas pelo poder do Senhor. Portanto, Pai, o nome do Senhor está sendo glorificado. O nome do Senhor será sempre glorificado. E com certeza, apesar dessas circunstâncias, apesar de todo esse problema que nós estamos vivendo, tudo isso serve para glorificar o nome do Senhor. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, confiados no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. E a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.